Hakim Ziyech é a primeira contratação da era Frank Lampard. Quais são as suas principais características, onde ele deve atuar nesse time e qual o impacto da contratação do marroquino muito bom de bola pelo Chelsea? É isso que a gente vai ver aqui hoje, eu, Gustavo, juntamente com o Vitor Sérgio Rodrigues, lá do Esporte Interativo. Fala pessoal, eu estou aqui hoje com o VS, o Vitor Sérgio Rodrigues. A gente vai falar um pouquinho sobre Hakim Ziyech, a primeira contratação da era Frank Lampard. VS, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, bom aí, estou sempre acompanhando aí o trabalho e vamos falar um pouquinho aí desse jogador que o Chelsea espera aí com muita expectativa, né? De contratar aí um dos principais jogadores do futebol mundial no que diz respeito a dar assistência. Então, acho que o Chelsea o que o Chelsea fizer de grande no ano que vem, acho que passa muito também pelo Ziyech. Talvez principalmente pelo Ziyech, né? Por conta da capacidade É, criativa dele. então, eu não sei. Ontem eu até estava gravando uma live lá no meu canal falando sobre, respondendo as perguntas das pessoas. As pessoas falaram assim: pô, o Chelsea, ano que vem o Chelsea já vem para brigar por Champions e tudo. Eu falei, cara, eu não sei se o Chelsea no ano que vem vai chegar para brigar por Champions, né? É, eu acho que o futebol você precisa ali de ir subindo degraus, né? Mas eu acho que, então, não sei se o Chelsea sai de brigar para ficar em quarto no inglês para brigar pelo título do inglês e pelo título da Champions. Não sei se é muito. Pode acontecer, é futebol, a gente sabe que. Mas não sei se é muito esperado isso. Então, eu também não acho que a gente deva colocar muito nas costas do Ziyech, de um time que ainda precisa amadurecer, de um time que ainda tem o próprio treinador é, amadurecendo no cargo, alguns jogadores jovens muito promissores, mas que a gente sabe o quanto que na hora do vamos ver, às vezes esses jogadores jovens precisam amadurecer, precisam estar. Então, o Ziyech chega com um perfil um pouco diferente, um cara já com 27 anos, então não é um garoto como o Mount, como o Abraham, como o Pulisic. Então você tem ali o próprio Timo Werner, tem uma bagagem grande, mas ainda tem menos idade, então você um outro jogador. Mas acho que, então, não sei se é para botar essa expectativa, né? Porque o Chelsea não está contratando um jogador que a gente pode dizer que é top mundial. O Ziyech é? Não. Não é. Não é. Acho que o próprio É. Chelsea sabe disso. Mas eu acho que está trazendo um jogador que pode fazer o time mudar, subir alguns patamares, se ele fizer no Ajax, especialmente o que fez na temporada passada. Nessa, é engraçado, né? Às vezes você tem alguns jogadores que, se eles ficam na expectativa de sair, acaba que não sai, e a temporada seguinte dele não é igual à temporada que gerou a expectativa para ele sair, né? Não sei se o pessoal dá uma. Sei lá, se desmotiva, se fica decepcionado, mas a temporada do Ziyech da temporada passada era para, pô, vai para algum lugar gigante. Acabou não saindo, e a dele, essa temporada é boa, mas não é igual a do ano passado, né? Inclusive, quando houve o acerto, o Ten Hag falou, né, que já era esperado e que até ele demorou para sair. Que era um É, jogador que a gente já imaginava que, principalmente depois do sucesso da Ajax, daquele Ajax semifinalista, meio time iria isso. embora. Aí ele acabou ficando. Mas em relação a assistências, ele é um cara muito conhecido por isso, né? Nas últimas 4 Sim. temporadas pela Ajax, mais de 80 assistências. Ele tem números É, muito parecidos com o do Werner, que é outra contratação que a gente conversou com o Fernando Campos no primeiro vídeo. São caras que têm aí a média de gols e assistência por jogo de quase 0,8. É um número é, considerável, é um número grande, né? Só que a gente tem que pensar é. também que é uma outra liga, que depende de adaptação, mas como também eu falei com o Fernando, se ele chegar adaptado, é um cara que pode ter um papel tão importante quanto o do Bruno Fernandes pelo United. Eu acho que é aquele cara que consegue mudar um pouco, não é o cara que vai botar o Chelsea para brigar por Champions, só ele, mas é um cara que vai botar um pouquinho a mais, no patamar um pouquinho mais acima. Grande Fernando Campos, meu grande amigo aí de muito tempo no esporte interativo. Eu peguei aqui os números, né? São 165 jogos do Ziyech pelo Ajax, 48 gols e 82 assistências. Então, se você soma aí, dá 130. 132, dá quase ali um gol, participando de um gol por jogo. E 82 assistências, né? Então,
é muita coisa, é um jogador com uma capacidade de criar jogo, de gerar jogada, de dar volume pelo lado também, que acho que o universo da Premier League cobra isso muito dos times, né? Você falou aqui do Bruno Fernandes pelo United, a presença dele por dentro ajuda os jogadores de lado também, né? Então você vê que já tem uma subida de produção de Greenwood, do próprio Rashford, então você tem ali uma subida de produção e acho que o Ziyech pode dar isso ao Chelsea, um jogador já experimentado, um jogador com bagagem, um jogador que não chega assim para falar, pô, é um garoto, vamos dar chance dele errar. Lógico, ele vai ter a chance de se adaptar, mas a esperança dele, a cobrança em cima dele vai ser mais um jogador de 27 anos que fez uma Champions espetacular na temporada passada. Então acho que você tá indo buscar um jogador que não é uma aposta, né? Acho que o Ziyech não entra, pagou 40 milhões, que eu acho que é um bom valor para o que ele pode oferecer e para a realidade do mercado hoje. Então 40 milhões tá ok. E o Chelsea não vive mais aquela fase do Abramovich brincando de Championship Manager, né? Hoje, até pelas questões de fair play financeiro, não sei como é que vai ficar aí com a questão da pandemia, se vão relaxar mesmo ou não, mas o Chelsea não tem mais aquela condição, então ele tem que estudar o mercado, ainda é forte, ainda pode brigar por contratações, mas não tem muito, então você paga, mas o detalhe para mim é esse, você não vai buscar uma aposta, você está indo buscar um jogador de 27 anos, que fez uma temporada anterior fantástica, e acho que ele pode gerar esse impacto. Ele dá ali ao Lampard a condição de você mexer muito naquela linha de frente, né? Você pode ter uma linha de frente com a Abraham e o Timo Werner juntos, com o Ziyech, com Werner e Ziyech mais pelos lados, mas aparecendo na área os dois. O Ziyech, na temporada passada, você via muito a entrada diagonal dele muito forte, que é algo que ajuda demais. A Premier League dá muita chance para jogador com essa característica. Você pode montar ali Mount, Pulisic, então você pode pedir para o Ziyech e Pulisic, hoje eu quero amplitude toda mesmo, os dois colados, não entra numa funila não, faz a jogada pelo lado, tem jogador com essa característica, os dois servindo Abraham e Timo Werner lá dentro, tem essa característica. Você pode botar o Mount com o Ziyech jogando mais por dentro, o Ziyech também pode fazer. Então é um jogador que acho que dá muita condição, e aí acho que a gente vai poder ver realmente o nível de preparo do Lampard para usar essas variações, né? Porque logicamente o Lampard fez uma temporada espetacular no Derby, aí depois você vê ele no Chelsea, acho que a primeira temporada é boa, num nível geral, de um time punido por não sempre contratar, botando alguns jogadores lá jovens, queimando algumas etapas, com alguns problemas na zaga e que atrapalharam demais ele, especialmente na primeira metade da temporada. Mas agora você vai ver um Chelsea oferecendo mais armas ao Lampard, né? E aí acho que também é um desafio para o Lampard provar que consegue usar essas armas e usar essas variações que ele pode ter junto com esses jogadores. É uma coisa que eu sempre falo, né? Do meio para frente ali, talvez se você tira o Jorginho do primeiro cara da primeira bola e mais o Abraham, o resto todo mundo joga em mais de uma posição no Chelsea. Você tem o Pulisic que joga nas duas e pode até jogar mais pouco centralizado, o Mount que joga em qualquer uma ali, o Werner agora que a gente falou, é um cara que pode jogar enfiado lá dentro da área, junto com o Abraham, ou fora agora o Kanté que a gente descobriu que sabe fazer alguma coisa além de roubar a bola. E o Ziyech, como que você imagina hoje, talvez você fosse o Lampard para escalar esse time, você colocaria ele no meio ou mais pela direita? Você precisaria analisar o que ele vai pensar de início ali, né? Mas você tem ali tem que ver se o Jorginho fica ou não, né? Se o Jorginho ficar, você tem uma realidade, se ele saindo, você vai talvez ali botar o Kanté de primeiro volante, que agora começou a fazer e é algo que talvez possa dar certo. Eu começaria com Ziyech e Timo Werner tendo um pouco mais de liberdade. O Ziyech aberto pela direita, o Timo Werner tendo um pouco mais de liberdade. Talvez, aí você pode ver com o Abraham ou o Timo Werner, um dos dois, dependendo da realidade do jogo. E aí você acha que o Pulisic ainda precisa ter uma consistência. Ainda vejo o Pulisic muito irregular, que era algo que acontecia no próprio Dortmund, né? Você vinha de partidas muito boas e outras que ele praticamente não aparecia. Então,
acho que num primeiro momento você teria ali para Ziyech, Werner e Pulisic e Abraham na frente. Então estou pensando sem o Jorginho, né? Kanté e Kovacic. Kanté, Kovacic, Ziyech e Pulisic, Werner e Abraham na frente. Então você tem essa condição aí de fazer um time com pegada. Você vai ter que exigir do Ziyech e do Pulisic para voltar ali para ajudar. Você tem ali o Kanté correndo, você tem o Kovacic um pouco mais de distribuição, e você teria ali o Timo Werner pisando na área, aparecendo na área para gerar superioridade, junto com o Abraham, com uma capacidade de ocupar espaço na área, de ser centroavante, ser 9, finalização, poder de fogo. Então, acho que seria algo bem interessante. Se tiver o Jorginho, aí você vai para um 4-3-3 mais clássico, né? Com Jorginho, Kanté e Kovacic. Não sei se o Mount pode disputar a posição com o Kovacic. Acho que o Mount é mais, né? Já fez. Já fez, mas eu vejo ele mais como meia atacante, né? Sim, do que o meia central que a gente está acostumado a ver na Premier League. Talvez você pode aproveitar ele ali e ser um jogador que dê mais talvez ali um passe mais ousado do que os passes do Kovacic, né? Então você acho que tem essa condição ali, mas é o que eu falei, né? O Lampard vai ter mais ferramentas, né? Acho que isso está muito claro. E aí, para muito treinador, como eu gosto de brincar, né? Tem muito técnico que odeia a semana livre para trabalhar, porque aí ele tem que botar ele tem que ver o resultado da semana livre de trabalho, e aí o cara odeia. Ele prefere que seja quarta, domingo o jogo, que aí ele vai para a coletiva e fala, pô, não posso treinar, cara, é quarta, domingo. Aí eu jogo domingo, me recupero segunda, faço um treininho terça, viajo para jogar na quarta. E aí depois é do mesma coisa. Então o cara vai. E agora acho que é uma boa hora do Lampard mostrar de fato, né? Porque na primeira temporada ele nem usou muito isso, né? Você não viu o Lampard reclamando disso. Acho que o Lampard tem toda a ligação com o clube, então ele entendeu e ele não ficou falando, olha, eu tô sem jogador, não posso contratar. Ele não usou muito isso para justificar coisa nada. Mas se ele quisesse, talvez ele pudesse vir e mexe e dar umazinha, tá faltando jogador, é muito garoto, é muito jovem, não se joga uma Premier League com tanto jovem assim. Eu não vi ele fazendo muito isso, vocês podem até me corrigir se, né? A sensação minha é essa mesmo. O único problema dele que ele teve foi o número de jogadores no departamento médico, né? Mas de reclamar de ter muito jovem, não, até porque no derby ele já trabalhou com bastante guri ali, né? Porque o derby é um time que tem muito jogador emprestado de times da Premier League, né? No caso do Mount, do Tomori, do Wilson, do Liverpool. Então ele já meio que está acostumado a trabalhar com essa gurizada. Mas ele sofreu bastante com o jogador no DM. Jogador machucado, mas aí é outra parada, né? Então, ele entendeu o projeto e agora, mesmo ele nunca tendo reclamado, agora ele vai ter mais opção, né? Não sei o que o Chelsea vai fazer pensando na zaga, né? Não sei se o Chelsea vai. Por exemplo, o Otávio falava sobre isso numa live que eu fiz. Cara, o Koulibaly, por exemplo, era um cara que o Chelsea tinha que buscar, né? Tinha que fazer um esforço para buscar, por exemplo, o Koulibaly. Você traz ali o Koulibaly, você até melhora os outros, né? O Christensen, o próprio Tomori, o Zumar. Você consegue dar você traz um zagueiro assim, você melhora ele um pouco, né? O Van Dijk não melhorou o Matip, não fez a pessoal se aceitar o Lovren. Então, você traz um zagueiro assim, você melhora. Então, mas eu vejo o Lampard como tendo muitas opções do meio para frente para a temporada que vem. E acho que o Ziyech é o que chega, assim, pelo menos para mim, que eu tenho mais expectativa de ver ele dando esse salto na carreira, indo jogar na Premier League. Eu boto mais fé nele do que no Werner, inclusive. Eu acho que é uma contratação que pode entregar mais nível de criatividade e de algo que o Chelsea não tem. Apesar que também o Werner vai entregar a definição, né? Que o Chelsea é um dos times que mais cria na Europa, mas não conclui. Muito também porque tem muito jogador jovem e tudo mais. E nesse cenário do muito jogador jovem, aí o Abraham passou a ser muito visado, né? Então, se você for ver a primeira metade de temporada do Abraham, quando talvez o pessoal olhava e falava, quem é esse garoto aí? Vamos deixar ele aí. E aí depois as pessoas foram vendo que ele não é, que ele conhece do que ele está fazendo, então assim aumenta o nível de atenção. Então o Abraham, que é natural também, né?
É natural também. Você está Teve falando de um um jogador no momento primeiro ano. da temporada do Abraham que ele meteu 7 gols em 4 jogos seguidos, assim, que foi o auge dele. E daí, um pouco depois, Então. ele ficou mais de 10 jogos sem fazer gol, mas que também é completamente natural. É natural, é E que o pessoal começa a normal. olhar, né? O pessoal fala assim, pô, antigamente tá passando, sei lá, tá passando. É que o Pulisic também é novo, mas tá passando o Pulisic e o Abraham. O cara conhece o Pulisic, vai marcar o cara e deixa o outro, e ele vai vendo que ele tá mandando pra rede, o pessoal O Pulisic muda, é um né? cara que a gente acha que já tá há muito tempo no futebol, né? Porque você nem É, imagina que um cara que tem 21 anos ainda, que é, também é, oscila, que também. é, é. Que é o mesmo problema É do que a Mate, gente. toda essa galera. Exatamente, exatamente. Nesse cenário do meio campo, eu também, eu não consigo imaginar um Chelsea sem o Kovacic. É um cara extremamente importante. Mais importante hoje nesse cenário do time do Lampard, mais importante que o Jorginho, inclusive. Eu não consigo ver essa necessidade do Jorginho ali da saída de bola nesse time do Lampard, porque as ideias são diferentes do Sarri. Mas o meu meio campo também seria Kanté e Kovacic, e eu testaria o Ziyech pelo meio para ter o Por dentro. Pulisic por um lado, isso, por ter o Pulisic por um lado e o Werner pelo outro, porque eu não sei o que você acha, mas eu acho que ter Ziyech pela direita e ter Werner pela esquerda, dois caras que puxam dos lados para o meio, não falta profundidade? Eu acho que talvez possa faltar um pouco do que o Depende, William... com os laterais que o Chelsea tem, talvez falte, né? Talvez Exato. falte, porque o Azpilicueta não é muito de subir, né? Jogou a maior Não. parte da carreira dele como um zagueiro pela direita, né? Como um zagueiro ali numa linha de três, e foi muito bem, inclusive. Na esquerda vai ficar o Alonso mesmo. Eu acredito que vem a contratação. No caso do Alonso, a Tem o gente até Chio, o comentou, tem o pessoal tá Chio. pensando no Tio, né? Mas tá muito, muito caro. Não sei se a galera vai liberar a grana que o O Leicester Chio quer. aparentemente é o que o Lampard quer, mas também tem a opção do É, Tagliafico, que já é um cara mais defensivo. E no caso do é, Alonso, se a gente imaginar, foi o que eu conversei com o Fernando, se a gente imaginar defensivamente falando, o Werner pela esquerda é um cara que não volta para marcar, não volta para recompor. é. Agora imagina você não ter o Werner e também não ter o Alonso que não marca nem Talvez, ele, né? o Então é Alonso, muito perigoso. o Alonso funcionou numa linha de três zagueiros. Talvez o Lampard vai voltar defendendo no 4-4-2, né? Talvez ele Provavelmente defenda no com o Werner, sim. 4-4-2 com o Werner e Abraham ficando ali, Sim. fazendo aquela sombra no volante adversário e voltar marcando numa linha de Na quatro pressão ali. na pressão da primeira É, bola, é, né? Para isso eles é. vão usar. E o Ziyech é um É cara porque, que é um pouco que ajuda um pouco mais, né? Ele não é como o Werner que fica lá na frente, ele é sim, um cara que sim, ajuda um pouco mais. Então ajuda acho que pelo mais, lado ajuda direito mais. não vai ter problema. Agora pelo esquerdo Então, o se Chelsea precisa de um você lateral. a questão da profundidade, se você tem dois pontas que cortam os dois para dentro, você precisa de dois laterais que passem, né? Então, Sim, porque senão, de fato, o seu time vai estar com um campo muito curto. sim, Você vai quase sempre a tua jogada vai afunilar ali na altura da entrada da grande área. Então, exatamente. e aí o time vai colocar ali. Você precisa definir quem vai ser quais vão ser os laterais e trabalhar isso. Mas, de fato, o Ziyech, eu acho que por dentro eu não sei se você talvez encaixote muito ele, né? Porque por dentro a tendência de você ter uma marcação mais fechada por ali. Eu acho que eu prefiro o Ziyech vindo da direita para dentro. Acho que você iniciar com ele por dentro, eu acho que talvez você limite um pouco ele na hora de acelerar, na hora de girar e correr e atacar espaço, né? Então, mas é uma possibilidade também. Assim como o Werner ficaria limitado se fosse um cara para disputar a posição com o Abraham, né? O Werner é um cara que precisa de espaço Sim, também. Então, eu exatamente. acho que entra na... O Werner, eu acho assim que guardado até os números assim, se você vê isso, são vou fazer uma comparação assim que não é literal, mas que você pode ver. O Werner, para ser centroavante, ele teria que funcionar mais ou menos como o Firmino funciona no Liverpool, né? Você teria que dar chance dele sair, puxar zagueiro, dele sair para um toque curto para quem vem pro meia que aparece, que está vindo de frente. Então você tem que dar a chance dele fazer isso. Se você coloca ele lá socado dentro da área, a Alemanha fez um pouco isso na Copa e o Werner foi muito mal, inclusive, Não né? tem como, ele é Na muito Copa. pequeno, no meio de Você vai dois deixar ele lá zagueiros muito dentro e ainda altos, mais no meio de lado de zagueiro da Premier League, é mais talvez, difícil ainda. talvez, talvez não seja a melhor alternativa para o Werner, não. Mas eu viria assim, eu viria com o Ziyech pela direita, talvez o Werner flutuando por dentro Pode ser e também, com o Pulisic pela esquerda.
Hora sendo mais um dentro da área, para de repente você jogar com 2 centroavantes, com o Abraham preparando. O Abraham tem corpo, aguenta a pancada, apesar né, de não ser tão forte fisicamente, mas ele é alto, ele tem. E com o Pulisic pela esquerda, e buscando, encontrando ali uma regularidade. Eu acho que seria isso. Mas eu tô animado, cara. Eu tô animado com o Chelsea, tô animado com o que o Chelsea pode fazer para frente. Então, para fechar, as tuas considerações finais sobre a contratação do Ziyech, acha que já chega, como você falou, né? Não tem muito tempo para errar, tem para se adaptar, mas não É, para errar. Qual que é. você acha que seria o impacto dele e o quão boa é a contratação? Na teoria, que a gente não tem como adivinhar, né? Toda Sim. contratação é uma aposta, É. tem joga... então não tem como você adivinhar se o cara vale tudo aquilo que você pagou. Mas na teoria, Na teoria, pagando 40 milhões de euros por um jogador que vem de uma temporada muito boa, tudo bem, dentro da exigência de um campeonato holandês, que é bem menor do que a da Premier League, mas também fazendo muito bem na Champions. Então, eu acho que a contratação é boa. Um jogador com 27 anos, não está trazendo nenhum garoto, mas também você muda o nível de exigência. Acho que o Ziyech é para gerar impacto imediato. Eu acho que o Chelsea vai buscar alguém que consiga oferecer ali, sei lá, 15 gols e 15 assistências numa temporada, talvez menos, 12 gols e 16 assistências, 18. Acho que nisso, gerando esse tipo de impacto e sendo um cara que dê volume de jogo para o Chelsea pela ponta. E os que estão lá hoje, acho que não estão conseguindo, né? O Willian tem uma carreira ótima pelo Chelsea, mas né, chega um momento que já... nunca entregou esses números também, né? Nunca Esse entregou esses número de números, talvez acho que nunca tenha sido cobrado para isso, né? Você tinha outros que fazia, o Willian foi agora, né? Nessa sempre foi atual temporada cumprir, sem o Hazard. Sempre foi um ele sempre coadjuvante do Hazard, então ninguém nunca olhava para o William, né? Nunca cobrava. E quando sempre cobrou, não pedia, entregou. sempre pedia para ele entregar, e quando entregou, você viu que de repente já não, talvez o tempo já tinha passado. Então eu acho que é isso, acho que você é um jogador para entregar 12, 15 gols, entre 15 e 20 assistências numa temporada, contando todas as competições, e acho que é um cara que vai fazer o Chelsea subir alguns degraus. Não é o cara que vai fazer o Chelsea virar favorito da Champions League, acho que, como a gente falou, o Chelsea... acho que a direção de futebol do Chelsea está entendendo isso, que o caminho vai ser um pouquinho mais longo, mas acho que é um cara que vai fazer o Chelsea, eu confio nisso, 40 milhões, boa contratação de um jogador que acho que tem a provar para ter aí, sei lá, 3, 4 anos entregando muito do Chelsea em termos de volume de jogo, em termos de força ofensiva pelo lado, em termos de muita assistência. Jess, muito obrigado por aceitar o nosso Era convite, isso? por Era isso que participar. você queria? Era isso que a gente Boa. precisava. Deu para explicar Obrigado. bastante, falar bastante sobre o Ziyech, como ele pode ser usado, o que ele pode entregar e qual o impacto dele nesse time do Lampard. Então, muito obrigado. Tá, obrigado vocês pelo convite. Pô, sempre que precisar, só falar. E tem que ver negócio de Copa Africana de Nações, né? Porque ele é marroquino, pode gerar Se um eu não me desfalque aí, engano, né? ela foi adiada para o próximo ano, para Foi 22, adiada eu para acho, alguma 21, coisa para assim, né? 22, É. Então, Então é mas é isso. aquele problema de jogador africano, né? Pessoal, sigam a gente aqui no nosso Twitter, do VS tá aqui, o do meu tá aqui também. Siga o Blues of Stanford, @Blues of Stanford em qualquer mídia social que você imaginar. Estamos no site também, bluesofstanford.com.br. E assistam o vídeo sobre o Verne, que eu gravei com o Fernando Campos. E a gente se vê na próxima semana. Abraço. Valeu!